Personagem do vídeo de hoje vai ser o Apolo. Isso mesmo, vai ser o Apolo. O livro que eu estou utilizando é este aqui. Todos os personagens da Bíblia de A a Z. Caso vocês tenham interesse, o link está aqui na descrição. Estou fazendo esses vídeos de personagens da Bíblia como forma de introdução para começar a entender um pouco sobre personagens da Bíblia. E aí, hoje então, vou fazer a leitura sobre Apolo, para ver quem ele foi segundo os autores desse livro, né? Então, Apolo era um judeu alexandrino, isso de acordo com o livro de Atos, que presumivelmente cresceu em Alexandria. Havia muitos judeus nessa cidade. Ele recebeu instrução sobre as escrituras e era bem versado sobre elas. Tinha familiaridade com os ensinamentos de Jesus, mas ainda não ouvira falar sobre o batismo cristão. Conhecia apenas o batismo de João Batista. E o que é esse batismo de João Batista? Tem uma nota de rodapé. O batismo de João era uma forma de mikvah judaico, um ritual de lavagem repetido com frequência e não tinha conotação sacramental. O batismo cristão é a ordenança que acontece apenas uma vez e ocasiona uma mudança indelével ao relacionamento da alma com Deus. De acordo com os escritores desse texto aqui, né? Bom, quando Apolo veio a Éfeso, Áquila e Priscila o ensinaram sobre o batismo cristão. Parece que Apolo era um missionário itinerante, porque depois de deixar Éfeso, ele foi a Acaia graças ao incentivo dos cristãos efésios, que era uma cidade, né? Provavelmente esteve em Corinto também antes de ir a Éfeso, porque, embora a menção dessa visita venha depois da menção a Acaia. Paulo teve de corrigir a compreensão dos coríntios em relação ao batismo, indicando que Áquila e Priscila ainda não haviam ensinado a Apolo sobre o batismo enquanto ele ensinava em Corinto. A impressão que se tem é de que a missão de Apolo não era converter, mas ensinar e fortalecer aqueles que já haviam se convertido. Ele era um bom debatedor e defendia de forma bem-sucedida o cristianismo quando se defrontava com judeus, pois estes consideravam que o cristianismo nada mais era do que uma deturpação da fé judaica. A passagem seguinte de Atos dos Apóstolos, o capítulo 19, relata os ensinamentos de Paulo, mas não há nenhuma dica de que ele conhecesse ou trabalhasse com Apolo. A evidência de que Paulo conhecia Apolo aparece na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele descobriu que os cristãos em Corinto, como Apolo, eram versados no conhecimento sobre Jesus, mas não conheciam nenhum batismo, exceto aquele de João Batista. Paulo os ensinou sobre o batismo cristão, permanecendo em Corinto por 3 meses. Depois retornou a Jerusalém. Algum tempo depois, Paulo ficou sabendo que havia divisões na igreja de Corinto. Aparentemente havia 4 cultos, 3 focados em Paulo, Apolo e Cefas. 3 focando Paulo, Apolo e Cefas, Pedro, e um concentrando diretamente em Jesus. Não há evidência de que Pedro tenha realmente visitado Corinto em algum momento de sua vida. Mas, por ser o mais importante dos 12 apóstolos, certamente era bem conhecido na cidade por causa de sua reputação. Em sua carta, Paulo reconhece por implicação que Apolo era um dos principais mestres dessa igreja aí, mas afirma claramente que ele e Apolo eram totalmente irrelevantes. Tudo o que importava era Cristo. De forma tácita, ele afirma ser o fundador da igreja de Corinto. Entretanto, diz que plantou a semente, Apolo a regou, mas só Deus poderia fazê-la crescer. Paulo não considerava que ele e Apolo eram rivais. Ele reconheceu a contribuição de Apolo quando se equiparou a ele. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês. Ele também estimulou Apolo a voltar para Corinto assim que possível, e encorajou Tito a ajudá-lo em tudo o que ele precisasse para o seu retorno. Martinho Lutero argumentou que Apolo era o autor da carta aos Hebreus. Paulo certamente não era. Isso é possível porque seus ensinamentos é totalmente consistente com o pouco que conhecemos de Apolo. Entretanto, não há nenhuma evidência convincente disso. Portanto, essa possibilidade não passa de mera conjectura. Bom, então esse foi o texto deste autor aqui sobre Apolo, beleza? No próximo vídeo eu quero fazer a leitura do próximo personagem, que é Áquila e Priscila, ou os personagens nesse caso, né? Beleza? Valeu!